Prezados irmãos, caríssimas irmãs, que Deus nos abençoe. Outro dia aqui estivemos com este mesmo propósito de dar continuidade às nossas reflexões em torno do Evangelho. Que a nossa parcela diminuta de contribuição possa servir na noite de hoje acerca do nosso entendimento em torno do processo de evolução que cada um de nós precisa executar em favor próprio. Que os bons espíritos que nos assistem diariamente, diuturnamente, e que estão sempre nas casas espíritas e nas instituições religiosas de uma forma geral, estejam também hoje conosco nesta reunião extraordinária do ponto de vista do seu horário e dia, sendo realizada aqui na casa, no Centro Espírita Companheiros de Emmanuel, atendendo uma sugestão para que os trabalhos não fossem interrompidos de um todo. Dentro da realidade pela qual passa o planeta, nós não podemos simplesmente pensar em nós, na nossa proteção, na proteção da nossa família, como precisamos proteger também os nossos familiares, amigos, inimigos espirituais e todos aqueles que carecem da mesma reflexão que nós outros, semanalmente, com este propósito de aprimorar o nosso conhecimento para a hora do nosso testemunho, podermos cumprir com aquilo que precisa ser feito. Sebastião dos Anjos era um jovem senhor que havia adquirido o direito à aposentadoria, mas como gozava de saúde e sempre foi um homem muito ativo, morando num sítio, ele teve a ideia de, assim como tantas pessoas fazem, de para ocupar o seu tempo, ele colocou uma pequena banca de frutas à beira de uma BR aqui no Brasil. E eis então que ele, na sua alegria de não ter a preocupação financeira para manter a sua família, eis então que ele trabalhava de forma alegre, despreocupada financeiramente. E eis que ele sempre vendia todas as frutas que levava para a sua banca. Os veículos paravam, como é de muito costume aqui no Brasil, em várias regiões. A gente que viaja muito acaba até se habituando, sabendo que existe em determinados pontos uma banquinha de doces, de frutas regionais, uma banquinha de água de coco, enfim. E Sebastião fazia todo esse percurso entre a sua casa do sítio e a sua banca. E eis então que ele atendia os clientes com muita presteza, e eis que o seu tempo era preenchido de maneira a lhe trazer alegria, porque estava sendo útil a alguém que passava pela rodovia. Invariavelmente ele conseguia, muito mais antes do final da tarde, normalmente nas primeiras horas da tarde, ele já não tinha mais fruta nenhuma para vender, porque ele sempre atendia com aquela alegria. E determinada ocasião parou um cliente
lhe pediu uma água, ele ofereceu a água, e ele naquele otimismo atendeu o cliente que separou algumas frutas, e antes de sair olhou para ele e disse: mas o senhor é um homem de muita sorte. Me responda uma coisa, o senhor, essa alegria sua é porque o senhor consegue vender tudo que coloca aqui na sua banca? Ele disse: graças a Deus, a gente vende tudo, eu sou aposentado, meus filhos me ajudam a trazer as frutas, e eu aqui vou atendendo as pessoas, e olha, daqui a pouco eu já vou para casa, porque já estão se acabando as frutas. E o cliente lhe disse: isso acontece todos os dias? Ele disse: todos os dias, nunca voltei com uma única manga ou uma goiaba para casa. Então o cliente lhe disse: o senhor é homem de muita sorte, porque o país está passando por uma recessão terrível, o desemprego toma conta de todo mundo, muita gente está passando fome, e o senhor, além de ter conseguido aposentar-se, ainda consegue colocar uma banquinha aqui e vende todos os seus produtos. O senhor devia agradecer a Deus, porque o senhor é homem de muita sorte, porque tem muita gente realmente passando muito aperto, muita necessidade. E eis que Sebastião voltou para casa com aquela informação. Coincidência ou não, no dia seguinte ele já não conseguiu vender todas as frutas. No outro dia já não foi tão melhor, ao contrário, o movimento começou a piorar, e Sebastião acreditou que realmente o país estava numa grande recessão, que as pessoas estavam sem dinheiro, e que infelizmente ele estava começando a ter prejuízo, porque enquanto ele estava trazendo as frutas e ele estava vendendo todas, estava tudo muito bem, mas agora que o país está em recessão, que o país está atravessando grande dificuldade, que as pessoas, muita gente está desempregada e passando fome, as pessoas não vão realmente se interessar por parar e comprar as suas frutas. Passados alguns dias, Sebastião não veio mais à sua banca e decidiu por fechá-la. Moral da história: nem toda informação procede do bem, e é necessário aprender a separar o joio do trigo, como disse Jesus, porque o joio sempre vem misturado ao trigo. O próprio Emmanuel nos diz que a doutrina espírita, em sua essência, é uma árvore frondosa e frutífera, mas há que se tomar cuidado com algumas aves de rapina que formam seus ninhos nos seus galhos, e às vezes nós tomamos a obra pela forma e não pelo fundo. Então, na verdade, o que aconteceu foi que Sebastião deixou-se contaminar pela péssima informação do seu cliente, porque a recessão existia, é verdade, o mal estava acontecendo, mas enquanto ele estava em outra faixa vibratória, ele não se contaminava, e a sua alegria sobrepujava as dificuldades. Porém, a informação ruim destruiu aquilo de bom que estava acontecendo na sua vida, porque ele não tinha, como dizem alguns psicólogos, não tinha repertório de comportamento necessário para combater aquele mal. E é isso que nós gostaríamos de tratar na noite de hoje. A semana passada nós falamos sobre a fé, que é mãe da esperança e da caridade. Mas hoje nós gostaríamos de enfocar sobre o otimismo. O otimismo alimenta, irriga a nossa fé. O otimismo irriga e alimenta a nossa esperança, para que possamos coagular a caridade. Muito mais do que ganhar o dinheirinho dele lá vendendo as suas frutas, Sebastião transmitia alegria para as pessoas. Isso era muito mais do que o dinheiro arrecadado, que em tese ele nem precisava, porque já era aposentado.
Tanto é que depois ele fechou a banca, porque o país estava em recessão. Então, nos dias de hoje, nós nos deparamos com algumas crises existenciais e as pessoas adoram as notícias ruins. As notícias ruins, elas sempre chegam com muito mais força e parece que a gente faz questão de que elas ganhem vitalidade. Quando a gente pensa que ela está perdendo força, a gente faz questão de que ela se reacenda. Atualmente, a pandemia que se instalou no mundo traz para nós uma reflexão acerca do otimismo. Tantos outros problemas de saúde estão acontecendo, mas o maior problema de saúde que nós temos ainda é a nossa saúde espiritual. Nós damos guarida às informações que não têm a menor importância. É claro que não estamos levantando a bandeira de simplesmente taparmos os ouvidos ou fecharmos os nossos olhos para a realidade do momento. Porém, muito mais do que isso, existe a fruta do Evangelho, que vem da árvore plantada pelo próprio Cristo, para nos dar o alimento espiritual, do qual aquele que realmente se alimenta jamais sentirá fome outra vez. Então estamos passando, quando nós folheamos, quando nós estudamos os livros da codificação, nós enxergamos várias vezes a mesma referência dos espíritos à época de Kardec. A referência que nós nos lembramos agora se chama "O tempo urge". À época de Kardec, os espíritos já nos alertavam que o tempo estava curto, que já não havia tanto mais tempo assim como nós acreditávamos. Era necessário dedicar todo o nosso otimismo, toda a nossa concentração para que pudéssemos construir o reino de Deus na terra, porque os bons herdariam a terra, prometeu Jesus. Ele nos ofereceu o planeta, embora ainda consigamos ler o Evangelho, estudar às vezes, mas apenas como um grande livro filosófico, de poema, de uma mensagem escrita em poema, de forma bonita de ser escrita, e que está à distância de nós, não está tão próximo que nós pudéssemos realmente efetuar as mudanças que precisamos, baseados nas suas informações. E por isso, a época dos anos 80, quando não existia, ainda antes da internet e consequentemente das redes sociais, as pessoas que gostavam, que queriam informação, elas buscavam assistir os jornais na televisão ou assinatura dos jornais escritos, que praticamente deixaram de existir nos dias de hoje. Então Richard Simonetti nos conta que determinado cidadão lá no interior de São Paulo, seu conhecido, tinha o hábito de ler todos os dias o horóscopo. Ele lia o seu horóscopo, ele ia diretamente no seu signo e colhia para si as informações que a pessoa abalizada escrevia através daquele jornal, e ele sempre, antes de sair de casa, consultava o seu horóscopo, como as pessoas antigamente faziam com os oráculos, ou como algumas pessoas ainda fazem hoje, procurando na casa espírita apenas respostas para o seu imediatismo. Então, certa feita, ele leu o seu horóscopo, que dizia o seguinte: à mesa do café, ele ainda estava ainda ia tomar o seu café, ele leu mais ou menos o que dizia o seu horóscopo: dia ruim, a expectativa de grandes problemas para serem enfrentados, haverá dificuldades familiares e no seu trabalho, tome cuidado. Mais ou menos o conteúdo da mensagem era esse. E então, quando a sua esposa aproxima-se para colocar a mesa do café,
Sem querer, ela derramou uma xícara de café e ele olhou para ela e disse: você está ficando doida? Você não está vendo não o que você está fazendo? Será possível que eu não possa tomar café em paz? Porque você é desastrada, você quebra a louça, você faz as coisas. Irritado, não tomou o café, levantou-se e foi para o seu trabalho. Lá, eis então que ele discutiu com seus subordinados, exigiu algo que nem poderia ser exigido. Então ele teve um dia péssimo, mais ou menos como o horóscopo havia previsto. Na manhã do dia seguinte, ele foi imediatamente no jornal para ver o seu horóscopo e lá estava escrito: o dia hoje é um dia de luz, você terá um dia maravilhoso, é um dia para conviver, para plantar, e grandes e boas coisas chegarão para você. E aí então ele tomou seu café sossegado, olhou para sua esposa e disse: mas querida, ontem eu fui tão grosso com você, me desculpe, porque eu sei que você não derramou o café porque quis. Deu-lhe um abraço, um beijo, foi trabalhar, chegou no ambiente de trabalho, chamou o seu subordinado que ele havia exigido, tratou de forma diferente, reformulou o seu pedido, retraçou as direções e teve um dia de luz maravilhoso. Ele disse: não posso acreditar, eu tenho que conhecer essa criatura, eu tenho que ir até o jornal. E assim ele o fez. Eu preciso conhecer, porque essa pessoa adivinha tudo. Ontem ele disse que eu teria um dia péssimo e realmente foi. E hoje ele disse que eu teria um dia de luz e realmente o dia aconteceu. Eu preciso conhecê-lo. Então, já ao final da tarde, quase noite, ele chega na redação do jornal, encontrou apenas um rapaz de 14 para 15 anos de idade, que estava separando umas tiras de papel, nas quais estavam algumas coisas escritas. E eis então que ele perguntou: boa noite, meu jovem, como vai? Ele disse: tudo bem, eu gostaria de falar com a pessoa que toma conta da seção do horóscopo do jornal. Ele disse: o senhor pode falar comigo, eu dou o recado. Ele disse: não, mas eu quero falar com a pessoa lá que faz o horóscopo. Ele disse: como assim? Uma pessoa que faz? Ele disse: não, quem faz o horóscopo sou eu. Mas é você tão jovem assim? Ele disse: inclusive eu estou separando de amanhã, olha, eu estou colocando esse aqui, essa informação para o pessoal de áreas, essa para o de câncer, e essa, no outro dia eu vou mudando. E eis então que ele parou, olhou para o rapaz e disse: não tem, como é mesmo o nome da criatura lá que faz o horóscopo? É o astrólogo? Não tem uma? Não tem não, sou eu que faço. E o meu trabalho aqui é só esse. Eu só tomo cuidado para não repetir as mesmas informações. E eis então que ele voltou para casa completamente decepcionado, porque ele fazia parte de um grande número de pessoas manipuláveis. Manipulável todos nós o somos, mas existe um grupo de pessoas mais facilmente de serem manipuladas, e as informações que chegam como se fossem verdades absolutas. Em dias de hoje, nós praticamente esquecemos a mensagem de Jesus e vamos dando valor ao que o lixo da internet traz para dentro das nossas casas, ao que o lixo que boa parte das redes sociais conduzem para dentro das nossas mentes, fazendo-nos acreditar em falsas informações, em informações trocadas. Alguém ganha com isso, não tem a menor dúvida, espalhar o horror, mas mesmo sem má intenção, nós gostaríamos de chamar a atenção para este tipo de comportamento. Não há mais tempo para perder, acreditando em ilusões, acreditando em falsas informações. O próprio Kardec nos disse: é preferível rechaçar 10 informações verdadeiras a aceitar uma única informação falsa, porque a verdade vale a redundância, vale o pleonasmo. A verdade é verdadeira, ela se manterá por toda a eternidade. Então, o que era verdade no início do mundo era verdade à época de Moisés, era verdade à época de Jesus, é verdade à época do Espiritismo e é verdade hoje. Mas a mentira, por mais que ela perdure, haverá de chegar um momento em que ela vai cair por terra.
E os seus seguidores naturalmente a acompanharão, porque estão trabalhando numa informação que não procede. Por isso que aprender a separar o joio do trigo faz parte, antes de tudo, de acreditar que Deus está no comando de todas as coisas, que o Cristo governa o nosso planeta e que nos concede diariamente aquilo que realmente é necessário. Então o otimismo é a ferramenta daqueles que estão alimentando a própria fé. Mas alguns preferem dizer que eu não sou otimista, eu sou realista, como se otimismo fosse o contrário de realidade. Ser realista, observar as coisas que estão acontecendo, também faz parte do aprendizado. Mas o otimismo é contagiante. O otimismo, ele nos traz a uma condição de forças vitais para darmos sequência à nossa jornada. Nessa hora, sem querer classificar nem A ou nem B, mas nessa hora nós temos visto quantos filósofos apareceram ultimamente. As redes sociais estão trazendo cada explicação para o que está acontecendo no mundo atual, que a gente fica de queixo caído. As redes sociais têm trazido pessoas tão compenetradas e preocupadas com a humanidade, porque agora nós queremos dizer que nós nos amamos. Agora nós queremos dizer que somos irmãos, que valorizamos a família. Quantas teorias e filosofias se levantaram nesses últimos dias, e pseudos filósofos e pseudos orientadores espirituais apareceram agora para dar o seu veredicto, o seu testemunho, para dar agora a solução para os problemas do coronavírus. Na verdade, isso foi apresentado há 2000 anos por Jesus, quando nos disse: ide e não temais os perigos do caminho, ide como ovelhas ao meio de lobos, e não vos inquieteis com as armadilhas que foram colocadas no vosso caminho, porque só lobos caem em armadilhas feitas para lobos. Ide e não temais, eu estarei contigo em qualquer circunstância. Mas nós preferimos acreditar nas falsas informações que têm chegado, alcançando as nossas famílias, trazendo pavor, trazendo o desequilíbrio familiar. Estamos seguindo as orientações das autoridades, mas sempre procurando, nem sempre a gente consegue, mas sempre procurando, com equilíbrio, manter-nos dentro da linha pela qual escolhemos viver. A linha da doutrina espírita é o comportamento baseado na fé raciocinada, o comportamento baseado na fé que pensa, na fé que é otimista, na fé que é esperançosa, na fé que é caridosa. No silêncio das nossas casas, no âmbito das nossas orações, nós podemos orar por todos aqueles que estão passando, por todos nós que estamos passando essas dificuldades, mas sem esquecer que existem outras dificuldades muito mais graves. Então, não valorizar ou supervalorizar o vírus faz parte do nosso equilíbrio. Precisamos contrabalançar, supervalorizar a nossa fé, a nossa crença, as nossas orações, e não nos deixarmos contaminar pelo vírus da péssima informação, como fez Sebastião, o vendedor de frutas. Nós deixaremos nos contaminar por esse vírus através da nossa mente. Muitas pessoas estão doentes, sem sequer ter tido contato com o vírus ainda, mas estão doentes dentro de casa, apavoradas, estão com medo.
Ora, hoje em dia é até difícil encontrarmos ateus convictos. A grande e absoluta maioria da população é religiosa, espírita ou não. Dificilmente nós encontramos digamos assim, um ateu praticante que prega realmente que Deus não existe. Hoje é muito difícil encontrarmos alguém assim. Então, para que servem as nossas religiões? Para que servem tantas vezes que fomos a casas de oração, esses anos todos, para na hora do nosso testemunho nós fraquejarmos? É essa a fé que nós professamos? É essa a fé que Jesus nos oferta? Absolutamente. Precisamos rever o nosso conceito pessoal de fé. Precisamos rever o nosso conceito pessoal de otimismo e reforçar o nosso comportamento baseado naquilo que nós aprendemos todos os dias. Quando ouvimos bons oradores falando sobre os grandes missionários, nós nos emocionamos. Nós nos compadecemos das pessoas que sofrem. Mas quando chega a hora do nosso testemunho, nós preferimos acreditar que seremos alcançados pelo vírus e haveremos de morrer, e que desencarnemos se assim o for, porque desencarnar todo mundo vai, mais dia menos dia. E ouvimos algumas explicações das mais esdrúxulas acerca do coronavírus, como ouvimos das mais equilibradas, como disse o próprio Divaldo no último congresso lá em Curitiba. Faz parte do processo de aprendizado. É apenas mais um vírus, nem é maior nem é menor. Apenas nós não estávamos tão preparados coletivamente para enfrentar. Isso é apenas, digamos assim, uma amostra do que a natureza pode fazer por nós. Se nós não conseguimos nos juntar pela fé raciocinada, pela caridade em favor do outro, eis então que a natureza nos força a gente a se juntar através da doença, através da dificuldade. E por isso é necessário rever sempre a nossa fé. A realidade do nosso cotidiano nos trouxe até aqui. Habituamos-nos com as péssimas informações. No café da manhã, no horário do almoço, no horário do jantar, quantas televisões estão ligadas nas casas para saber quantas pessoas foram assassinadas hoje? Quantos acidentes de moto aconteceram com vítimas fatais, com vítimas semifatais, com outras tantas vítimas que ficaram aleijadas para sempre? E nós ficamos procurando essas informações, quando deveríamos procurar informações que contrabalançasse essas informações negativas. Em matemática existe uma operação chamada álgebra. Valores positivos anulam valores negativos. Quem não se lembra disso, né? Menos 2 com mais 2, 0. Se eu tenho 2 que é negativo e eu tenho 2 que é positivo, os 2 positivos simplesmente anulam os 2 negativos. Que a nossa crença seja uma crença baseada em álgebra, na matemática de valores positivos, porque quando os valores negativos nos alcançam, eis então que a gente põe em prática os nossos valores positivos para alcançarmos o equilíbrio do qual tanto necessitamos. Então, a álgebra quebra a nossa rotina, porque estamos habituados a uma rotina alimentada pelas ilusões da televisão, alimentadas pelas ilusões que nos chegam a todo momento. A gente assiste, por exemplo, o enredo é a mesma coisa. Eu digo a gente assiste porque quando eu era jovem, eu ainda cheguei a assistir algumas novelas. Mas depois que o enredo começou a ficar repetitivo,
já não precisamos mais assistir, porque não traz informação nenhuma que nos agregue, pelo menos essa é a minha opinião particular, que nos agregue naquele momento em que nos ocupamos diariamente para acompanhar uma história que começa com um amor impossível e o mal impera do começo ao último capítulo, até que um desfecho mais ou menos bom acontece. Porém, durante meses, nós somos alimentados com propostas do mal, que se concretizam porque o mal vai projetando, trabalhando e acontecendo. E lá no final, nos últimos 5 minutos da novela, tudo se resolve como um passe de mágica, alakazam, abracadabra, como diriam os antigos humoristas, os seus problemas se acabaram-se todos. É arrumar uma varinha de condão, ir lá na casa de varinhas, no beco diagonal de Harry Potter, comprar a sua varinha e resolver os seus problemas, como num passe de mágica. E quantos religiosos que nós convivemos se comportam assim, esperando que os seus problemas se resolvam como num passe de mágica. Dissemos ainda há pouco, os espíritos se referiam à época de Kardec, e Bezerra de Menezes tem reiteradas vezes nos alertado: o tempo urge. É necessário dar valor ao nosso tempo, o verdadeiro valor que o nosso tempo tem, para que nós possamos aplicá-lo naquilo que realmente tem importância para a nossa construção e para que possamos ser os eleitos, porque os eleitos não são eleitos por Deus, são eleitos porque se fazem eleitos, são aqueles que se fazem merecedores do planeta, são aqueles que merecem, quando desencarnar, aqui continuar reencarnando e não serem convidados a habitar mundos primitivos, mundos mais antigos, mundos mais atrasados do que a Terra, porque não tivemos a capacidade de acompanhar a evolução do planeta. Então, as ilusões da TV e as tragédias do dia a dia fazem da nossa vida uma rotina. E na hora que nós precisamos de repertório para rebater o mal que nos chega, eis então que o nosso repertório está baseado no medo. O medo que se instalou nas nossas casas, porque nós vivemos nos alimentando das informações violentas que nos chegam. E esse medo nos isola dos outros, nos impede de conversar com um vizinho, de fazer uma visita a um amigo. Então, a péssima informação que nos chega, as ilusões que batem na nossa casa, despertam em nós, alimentam em nós um comportamento medroso, que desencadeia um outro comportamento tão ou mais nocivo do que o medo, que é a ansiedade. Nós ansiamos por dias melhores, nós ansiamos por um emprego melhor, por uma família melhor, por uma cidade melhor, um país melhor, e queremos que aconteça rápido, dentro de uma velocidade que é impossível, porque o tempo de Deus é completamente diferente do nosso tempo. E assim estamos, apesar de frequentar as religiões, estamos muito mais alimentados por todo esse arcabouço, por todo esse conjunto de informações perniciosas que só servirão para aumentar o nosso desequilíbrio na hora que nós precisarmos dar a resposta que os nossos problemas precisam. A doutrina dos Espíritos nos traz a informação de que, quando Moisés recebeu as tábuas, na tábua dos mandamentos, recebeu aquela informação, o mundo começava ali a entrar num processo de transformação, saindo do mundo considerado primitivo para um mundo de expiações e de provas. Porque se nós achamos que o nosso mundo hoje ainda é um mundo ruim, vocês imaginam que seria um mundo primitivo.
Então, quando a humanidade recebeu os 10 mandamentos, nós passamos a ter um código trazido diretamente da divindade para o homem, e este código agora nos serviria para começar a construir a nossa felicidade. Com o advento do próprio Cristo, ele haveria de coagular os 10 mandamentos em 2. E veio pessoalmente, personificado, nos ensinar como devemos amar, como devemos fazer, de sacrificar até a última gota de sangue em favor do próximo. E como diria Bezerra de Menezes, parafraseando o mestre divino, fazer pelo outro aquilo que ele se nega a fazer até por ele mesmo. Esquecer-se de si em favor do outro. Mas para isso é importante entender que o outro mais importante na nossa vida está dentro da nossa casa, na nossa família e no nosso grupo de trabalho. São os que estão mais próximos, são aqueles que nós convivemos mais diretamente. Não que esqueçamos os que estão do outro lado do mundo, mas que primeiro precisamos ser o próximo daqueles que são mais próximos, para que o nosso raio de ação ganhe amplitude e que a nossa atitude possa alcançar próximos mais distantes. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, amigos espirituais, todos, de todas as casas de oração que nesse momento estão em sintonia conosco, tomemos cuidado com os filósofos emergentes. Normalmente, nessas informações que parecem falar tão bem do Senhor, quem sabe se no fundo dessa cesta de flores não se esconde um réptil para nos ferir. É necessário entender, mais uma vez, que a grande batalha não está fora de nós, a grande batalha está sempre conosco. Quando D'Arsonval deixou o seu castelo medieval, de armadura reluzente ao sol, e saiu da sua casa para engrossar as fileiras e ajudar os católicos, assim como ele era católico, a salvar os chamados cantos santos, a libertar a terra sagrada. Eis então que quando ele sai do seu castelo, um mendigo se aproxima, e ele, que era uma pessoa religiosa e caridosa, não mediu esforços, olhando para o mendigo sem deter o passo. Ele então percebeu que o mendigo não tinha sequer uma capa. Ele despiu-se da própria capa que levava consigo e atirou as mãos do mendigo. A primeira campanha durou alguns dias, e quando ele retornou à sua casa, eis então que o mendigo o esperava na porta, e ele trazia consigo ainda uma bolsa recheada com algumas moedas de ouro, e ele, sem deter o passo, porque estava muito cansado e precisava saber como estavam os seus, ele atira a bolsa de ouro, com moedas de ouro, para o mendigo. Mais tarde, um problema financeiro o fez ausentar-se do seu lar, e ele foi pedir um empréstimo a um conhecido em outra cidade, e ao sair, novamente o mendigo estava à sua porta, estendendo-lhe as mãos. Eis então que ele carregava consigo rico farnel, recheado de guloseimas, das comidas nobres, do qual estava habituado, mas como ele era uma pessoa caridosa, não media distância. Eis que ele se desfaz do farnel e dá ao mendigo, sem deter o passo mais uma vez. Outro dia é convocado para voltar aos campos de batalha, e eis então que ele deixa a sua família, e o mendigo mais uma vez à sua porta o aguarda.
ele, sem deter o passo, saca do próprio dedo um anel cravejado de brilhantes, de alto valor financeiro e familiar, e dá ao mendigo e segue para ajudar a salvar Jesus. Eis então que ele cai na mão dos seus inimigos. A falsa notícia, por sinal estamos falando muito sobre isso hoje, de falsas notícias. A falsa notícia da sua morte chegou rapidamente à sua casa. A sua mulher amargou uma viuvez e em poucos meses contraiu um novo matrimônio. E D'Arsanval estava nas masmorras do inimigo, sendo torturado. Depois de 2 anos de tortura, completamente desfigurado, eis então que numa rebelião ele consegue escapar. Vários dias de caminhada, ele retorna à sua casa. Os seus filhos não o reconheceram. Ele estava completamente desfigurado e a informação era, segundo eles, era precisa de que o seu pai havia morrido e ele era um impostor querendo ocupar-lhe o lugar. Soltaram-lhe os cães, que o dilaceraram a face e deixaram-no semi-morto. Ele levantou-se cambaleando e quando foi seguindo para fora da sua antiga residência, eis que o mendigo estava lá, esperando por ele. Pela primeira vez, ele deteve o passo, olhou no mendigo e o enxergou como sendo o seu irmão, porque ele agora também era um mendigo. Pela primeira vez ele o olhou nos olhos e lhe pediu perdão, dizendo: meu irmão, desta vez você vai me perdoar, porque eu não tenho mais nada para te dar. Até a última coisa que eu tinha, que era a minha família, eu acabei de perder. E o mendigo olhou para ele com um olhar triste e lhe disse: mas D'Arsanval, eu te agradeço por tudo que você fez por mim. Agradeço pela capa, pelo farnel, pelas moedas de ouro, pelo brilhante, mas eu só estava esperando você parar para eu te dizer: não adianta me procurar tão distante, porque eu estou aqui do teu lado, na tua porta. Eu sou Jesus. No outro dia os camponeses encontraram D'Arsanval desencarnado. Enquanto tu me procuravas tão longe, eu estava na tua porta. E quando de nós procuramos Jesus distante das nossas realidades, e Ele está tão próximo de nós, mas muito mais próximo do que nós imaginamos. Esta é uma história narrada pelo irmão X, por Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, e que a nós outros nos traz as mesmas reflexões que estávamos fazendo ainda há pouco. Enquanto nós queremos o que está tão distante, não valorizamos aquilo que está tão próximo. Reforço da nossa fé através da nossa disciplina mental. Esta é a hora de reforçarmos as nossas reais, as nossas verdadeiras preces, a nossa oração por todos os que estão sofrendo e por todos aqueles que virão a sofrer, sejamos nós ou não. Esta é a hora de disciplinarmos por dia o nosso horário de fazer as nossas preces, o nosso horário de adormecer. Esta é a hora de criarmos a nossa disciplina espiritual e de entendermos que antes de sermos homens, de sermos humanos, nós somos espíritos, participamos e formamos a coletividade espiritual. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar, viemos para aprender, para quando retornar à pátria espiritual, retornarmos melhor do que para quando aqui chegamos. Esta é a nossa meta e nós temos que procurar cumpri-la, reforçando diariamente os nossos pensamentos, substituindo os nossos maus hábitos por bons hábitos,
Lembremos-nos sempre, valores positivos anulam valores negativos. Se não tem nenhum programa na televisão que nos instrua, desliguemos, abramos um livro, assistamos a uma palestra. Hoje temos milhares de palestras para contrabalançar as informações ruins que a internet nos traz. Temos milhares e milhares de palestras e de boas informações. E essas informações nós vamos contrabalançando para que a nossa casa mental se mantenha em equilíbrio e que possamos reforçar a nossa fé através do foco no bem. Focados no bem, haveremos de enfrentar toda e qualquer dificuldade. E antes de concluir a nossa fala da noite, eu me recordava esta semana, conversando com a minha esposa, a Gabriele, a Gabi, que nos assiste também em casa, nós conversávamos sobre uma palestra que eu tive o prazer de assistir ainda nas famosas fitas videocassete, uma palestra do Divaldo intitulada Nunca Houve Tanto Amor. Dentre tantas informações, ele faz um enfoque naquela época que já não existia. Já naquela época, o amor era muito maior do que os nossos problemas em geral. E ele faz referências às grandes organizações mundiais. Ele fala sobre a ONU, sobre a Unesco, a Cruz Vermelha Internacional, o Exército da Salvação, a maçonaria, os Amigos da Cidade. E em dias de hoje nós poderíamos citar os Médicos Sem Fronteira, a LBV, a Legião da Boa Vontade, e tantas organizações mundiais que se ocupam simplesmente com o outro, sem vínculo religioso, sem emblema religioso algum, apenas porque querem servir ao próximo, enquanto que nós outros estamos nas nossas residências e quando somos chamados ao nosso testemunho, preferimos procurar o Cristo à distância, quando Ele está tão próximo. E eu fico a me perguntar, será que os Médicos Sem Fronteira e aqueles médicos voluntários que vão à África e vão aos países, por exemplo, quando aconteceu o problema com o Ebola e mesmo com o problema da AIDS, que são contagiosos, e eles saíram das suas residências sadios para irem lá ao meio do foco da doença, em que eles acreditavam? Que eram capazes de expor a própria saúde em favor do outro, porque o outro valia muito mais do que a sua própria saúde. Existem muitas pessoas trabalhando por um mundo melhor e são fortíssimos candidatos a herdar a terra. E eles se apresentam simplesmente como profissionais de saúde, remunerados ou não, mas que vão em busca do outro simplesmente porque o outro também é gente, é ser humano. E essas pessoas se ocupam com os outros. Esses espíritos que deixam familiares, deixam a terra natal, que vão sem nem saber falar a língua local para socorrer os que sofrem, com certeza estão se esforçando por merecerem a herdar a terra. E é por isso que muitas vezes nós escutamos que existem muitos espíritas fora dos centros espíritas, em toda parte. E nós nos recordamos que o nosso querido amigo, dedicado, companheiro de largas temporadas, largas décadas, trazendo informações preciosas, valiosíssimas para nós,
que o nosso amigo Divaldo, nós poderíamos até solicitar a ele, aqueles que tivessem mais, o Divaldo, que solicitasse que ele realizasse essa palestra. Nunca houve tanto amor como nos dias de hoje. Nunca tantas pessoas se preocuparam com outras tantas. Esta foi uma frase ipsis verbis que ele utilizou na palestra. Nunca houve tanta gente ocupada com o bem do outro como nos dias de hoje. Mas nós outros ainda nos damos o direito de preferir acreditar no mal. E o mal que nós acreditamos é o mal que efetivamente está em nós. Por isso, a caridade, que é a coagulação do amor, é o amor que foi coagulado, a caridade que se projeta no outro e que retorna para a fonte que o projetou, a caridade que nos emociona, que reforça o nosso comportamento espiritual, deveria ser feita como na prece de Cáritas, deveria ser para nós tão real, tão diuturnamente praticada, quanto as suas belas palavras, quando Cáritas escreveu dizendo: Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, e estamos nós aqui para passar pela provação também do coronavírus. Dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá a voz, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós também te esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar com a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a caridade pura, a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que nos fará um espelho no qual se deve refletir a vossa iluminada imagem. Que os bons Espíritos, nossos irmãos todos, que nos oportunizaram a noite de hoje, recebam a nossa prece. A todos os nossos irmãos que estão desencarnando, aos que estão reencarnando, e todos aqueles que se encontram aflitos, recebam a nossa prece na noite de hoje, por todo sempre, que assim seja.